Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Obrigado pelo seu apoio, seu carinho, sua participação. Já somos quase 140 mil pessoas aqui conversando, trocando ideias, mandando suas sugestões e analisando o que está acontecendo no Brasil, né? Se você chegou agora, se inscreva, porque hoje o tema vai ser diferente do que você vê nos grandes meios de comunicação. A gente vai mostrar aqui a cumplicidade dos meios de comunicação com os homicídios que estão sendo acarretados pelo não comportamento ou pelo comportamento do presidente da República. Ele é um crápula, ele é uma pessoa sem emoção, é uma pessoa sem cérebro, é uma pessoa sem alma. Bom, ele pode ter todos os defeitos do mundo e certamente os tem. As pessoas que estão do lado dele comungam dos mesmos tipos de sentimento. Mas eles não estão sozinhos não, gente. Tem muita gente que é cúmplice, é coautora desses homicídios que estão acontecendo no Brasil, e aí a gente poderia dizer que é o plano secreto dos grandes meios de comunicação, em especial da Rede Globo de televisão, as organizações Globo, que são cúmplices desse homicídio em massa que está acontecendo no Brasil, e a gente vai demonstrar para você. Se você não concordar, mande suas críticas e sugestões. Em primeiro lugar, gente, nesse final de semana foi o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. No Brasil nós temos liberdade de imprensa, isso toda hora é colocado como um mantra, né? A gente não tem liberdade de imprensa, a gente tem liberdade dos donos dos meios de comunicação. O jornalista ele não tem liberdade para publicar tudo aquilo que ele apura. Isso passa por um filtro e esse filtro depois ele faz com que as matérias filtradas cheguem até o povo brasileiro. A pretensão dessa gente é não fazer com que o povo brasileiro tenha consciência crítica e perceba que, além de Bolsonaro, existem cúmplices que entram nas nossas casas todos os dias na hora dos telejornais. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles escondem a responsabilidade do presidente da República. É como se eles estivessem acobertando um criminoso. É como se eles estivessem com medo do criminoso ser descoberto e eles perderem algum tipo de benefício. E que benefício é esse? A área econômica. A área econômica tem Paulo Guedes, que é uma pessoa ligada ao Instituto Milênio, que é da família Marinho, e ele está praticando no nosso país uma política econômica que transformou o Brasil numa grande colônia de escravos, tirando direitos de trabalhadores, de aposentados, de servidores públicos, destruindo o Estado e pegando tudo aquilo que nós economizamos ao longo da nossa história e jogando para dentro de banco, para dentro do setor financeiro. Existem muitas matérias que relacionam isso que eu estou falando com os fatos, né? E a última foi agora, o governo baixou a alíquota de imposto sobre lucro líquido de banco, né? Então vocês vejam como essa gente, eles estão mancomunados para sacrificar o povo brasileiro para que pequenos grupos eles tenham benefícios. A imprensa mundial, ela trata Bolsonaro de uma forma totalmente diferente. Todos os jornais do mundo inteiro relacionam a pandemia do Brasil, os números tristes que nós temos aqui, números tristes que nós temos no Brasil, à figura do presidente da República, né? Então há uma relação direta. No Brasil está morrendo muita gente porque o presidente brasileiro está indo contra a ciência, ele está desestimulando as pessoas ao confinamento. Ao contrário, ele está fazendo com que as pessoas saiam às ruas, se aglomerem, como tem sido notório nessas manifestações que ele tem participado, né? O incrível, como já mostrei para vocês, é que assim, tem um comportamento subliminar de preservação do louco que está servindo ao grande capital. Por exemplo, na semana, agora final de semana, que ele ficou desfilando com a bandeira dos Estados Unidos e Israel, os meios de comunicação sonegaram isso totalmente, né? Eu mostrei para vocês a capa do Globo aqui, mostra o Bolsonaro duas vezes, uma foto grande, e simplesmente eles ignoraram o assunto. O assunto não foi nem de longe mencionado, nenhum articulista falou desse episódio. Então, porque isso causaria mais desgaste ao presidente da República, que está sendo funcional, ele está funcionando para o roubo, né? O roubo é onde os cúmplices que têm o plano secreto de fazer com que a gente seja roubado sem perceber, com que as pessoas morram sem a gente perceba quem são os responsáveis, né? Então isso tudo está em pleno curso. Então aqui tem diversos jornais, você pode pesquisar para cima e para baixo, aqui no YouTube também tem uma matéria, vou colocar para vocês,
mostrando aqui que a imprensa internacional está tratando essa questão de forma diferenciada. Né? Aqui a BBC de Londres relacionando o Bolsonaro ao número de mortes aqui às quarentenas que ele combate. Aqui o Le Monde falando a mesma coisa também, responsabilizando o Bolsonaro. O El País responsabilizando o Bolsonaro. O Clarim. Enfim, todos os jornais do mundo, gente. A gente vai ver aqui que o tratamento... Porque o europeu, as pessoas estão fora do mundo, elas estão perplexas como é que o presidente brasileiro não está fazendo absolutamente nada, ao contrário, está falando para as pessoas irem trabalhar. E o número de mortos no Brasil vai se acentuando. Há 9 dias atrás, eu gravei um programa onde eu mostrava que o número de mortos lá na Argentina, para efeito de comparação, estava 22 vezes menor do que aqui no Brasil. A gente tinha na Argentina 185 mortos, enquanto no Brasil você tinha 4.070. Eram 22 vezes mais o número de mortos que o Brasil tinha em relação à Argentina. Eu fiz hoje uma atualização dos cálculos e o Brasil hoje tem 7.367 pessoas falecidas, e se a gente fosse a Argentina, esse número seria de 1.222 pessoas, isso já equalizando a população da Argentina com a população do Brasil. Imagine que a população da Argentina tivesse 210 milhões de compatriotas, eles teriam lá, com a política que eles estão adotando, 1.222 pessoas mortas. Hoje eles estão com 260 óbitos. Esse número é 28 vezes menor do que o número aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil continua aumentando. Quando eu gravei o vídeo anterior com vocês aqui, o Brasil estava em 11º lugar, 11ª colocação no hall do mundo inteiro em número de vítimas. Hoje, nós já somos o 7º país no número de mortos. E a gente vai encostar. A gente vai subir, inclusive porque os números aqui no Brasil são muito subnotificados, né? E tem uma questão, um filtro ideológico também que é muito cruel, muito absurdo, que não se menciona, por exemplo, nenhum dado dos países da América Latina. Os países da América Latina que estão adotando o confinamento, a quarentena, estão tendo número de mortos, de vítimas, muito menores do que aqui no Brasil, inclusive proporcionalmente, óbvio, a gente equalizando a população dessa gente toda. E vamos conferir aqui como é que o Bolsonaro é visto em outros países, pegando aqui a Argentina aqui do lado. Pegando aqui uma matéria que foi ao ar numa televisão lá, eu já passei isso para vocês. Mas Bolsonaro é chamado de imbecil que está espalhando o vírus. Vamos lá. Ministro que seguía las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La pandemia se extiende rápidamente. Mire Brasil hoy, 1.924 muertos, 30.425 infectados. Y Bolsonaro se siente en el carnaval de Río, desafiando al mundo. Vocês viram a percepção que o Bolsonaro está desafiando o mundo, ele está se sentindo como no carnaval no Rio de Janeiro. Desafiando al coronavirus. Por eso digo, atención a la frontera con Brasil. Hay que blindar la frontera argentina con Brasil, porque lo de Brasil puede ser impredecible. Está dizendo para blindar a fronteira do Brasil com a Argentina, né? Con un presidente que se burla de la mayor pandemia de los últimos tiempos y que va a poner a un ministro de salud que le diga a todo que sí. Es dramático desde todo punto de vista. Dizendo que é dramático de todo ponto de vista, né? Tá botando um ministro que estava seguindo as orientações, né, de saúde, né? É dramático. O ministro de saúde. Bom, aí vai indo a matéria, gente. Não deu para selecionar aqui o ponto exato, mas o Bolsonaro é tratado como um imbecil. Então, os meios de comunicação no mundo, eles têm uma percepção que os meios de comunicação no Brasil não estão colocando para a sociedade. Bolsonaro, como eu digo a vocês, ele está cada vez mais preservado. E as instituições aqui no Brasil têm um comportamento absolutamente boçal também, né? Quando você vê as autoridades, Procurador-Geral da República, o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, todo mundo passa pano, porque na verdade é o seguinte, eles estão funcionando a favor dessa engrenagem da entrega do povo brasileiro, das nossas economias, da nossa soberania. Bolsonaro está até atrapalhando, além da conta, isso tudo que Guedes
e esses outros indivíduos estão fazendo ali dentro do Congresso Nacional. E é por isso que, com mais de 30 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, o Rodrigo Maia está se fazendo de morto, está fazendo cara de inútil paisagem. Vamos ver aqui de manhã dessa terça-feira a fala de Bolsonaro sobre meios de comunicação, sobre liberdade de imprensa. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E eu estou trocando ele. Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal. Vocês são loucos! Loucos! Imprensa louca! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Fora, cala a boca, não perguntei nada! Cala a boca! Um jornal patife e mentiroso! Está saindo, cala a boca! Cala a boca! Está saindo de lá! Para você! Gente, aí eu te pergunto, o Bolsonaro, ele trata assim os jornalistas que estão ali na... Diretor executivo, a convite... Ele trata assim os jornalistas que estão ali na frente do chiqueirinho, né? Aí depois, os caras são agredidos pelos seguidores, os fanáticos de Bolsonaro, e todo mundo acaba se surpreendendo, né? Por que os meios de comunicação ainda mandam seus profissionais para uma área dessa que é uma área de risco? Bom, vamos tratar aqui das questões objetivas para mostrar para vocês aqui o absurdo dos absurdos, né? Eu já comentei com vocês aqui no Jornal o Globo. Eles colocam a foto do Bolsonaro sem comprometer a imagem do Bolsonaro, com a bandeira dos Estados Unidos, a cena mais bizarra do planeta. Aqui dentro do jornal eles vão colocando os editoriais e sempre alguma crítica em relação ao comportamento, ao temperamento do Bolsonaro, né? Aí fala do Moro, aí depois começa aqui a cobertura da Covid. 100 mil casos no país. Vai mostrando aqui as coisas dos leitos da UTI, os caixõezinhos lá em Manaus. Gente, é muita matéria. Nesse jornal de segunda-feira, com tanta tragédia, eu pergunto a vocês, quantas vezes o Jornal Globo citou o nome de Bolsonaro em relação ao número de mortos e vítimas aqui no Brasil nessa segunda-feira? Nenhuma vez. Nenhuma vez. É como se ele não existisse. É como se o Brasil tivesse governado por um grupo de alienígenas, né? E de repente até né, gente? Vamos lá. O jornal de terça-feira, que estou gravando com vocês, também faz algumas matérias, fala do Aldir Blanc e repete a mesma estrutura, né, de proteção do presidente da República. Comentários, artigos, né, textos, Moro, presidente troca da... Aí depois entra no Covid, uma matéria inteira aqui, fala de estatísticas, fala de crianças atingidas, o médico que ofereceu cloroquina, enfim. Matérias enormes aqui, análise revela drama oculto, primeiro dia normal. Vai falando aqui direto aqui, várias páginas falando da pandemia no Brasil. Eu pergunto para vocês, quantas vezes o nome de Bolsonaro é citado nas matérias feitas pelo Jornal Globo? E se você der uma olhada nos outros jornais, a tônica é a mesma. Qual é o plano secreto que a gente não percebe? É que eles estão mancomunados, todos eles, na área econômica, para tripudiar e arrancar o máximo que eles podem do povo brasileiro, e eles estão ali com um louco distraindo o povo brasileiro, mas um louco sob controle. O louco que está fazendo as maluquices dele, está chamando a atenção de todos nós, mas o assalto à nossa economia está se dando sem que a gente perceba, com a cumplicidade dessa gente toda. Então, quando você estiver vendo um telejornal à noite e você olhar para a cara do William Bonner, ele que é editor do Jornal Nacional, ele lamentando o número de mortes, não dê muita atenção não, porque ele é cúmplice. Ele é cúmplice porque o tratamento que se dá jornalístico a esse genocídio que está acontecendo no Brasil, no fundo esconde um comportamento oculto dos grandes meios de comunicação de associar Bolsonaro a essas vítimas e para que ele não sofra nenhum tipo de desgaste adicional, porque enquanto ele estiver preservado, ele estiver sob controle, esses meios de comunicação, com a plutocracia e o sistema financeiro, vão estar se dando cada vez melhores no meio dessa história toda. Gente, se você concordar, mande suas críticas, sugestões, se não, pode mandar aqui, mas eu peço para você apenas refletir, você olhar se eu estou exagerando. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.